Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Em quantidade desse vídeo aí para o público do YouTube. A gente falamos aí num vídeo passado, aí, o vídeo anterior, falando sobre o pior está para vir. E concluí o vídeo aí prometendo a vocês que no próximo vídeo a gente ia falar sobre a salvação. Então veja bem, João capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, glória a Deus, aleluia. Amados, quando nós falamos em salvação, nós estamos falando de Cristo, porque Ele é a nossa salvação. Nós estamos vivendo aí um tempo ainda conturbado, como por causa da coronavírus, né? Então, já está sendo aí bem controlado em grande parte do mundo pela vacina, mas nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Deus está conduzindo a humanidade, tudo é permissão de Deus. A gente vimos no vídeo aí anterior, né? O pior ainda vai acontecer. E a gente vimos aí que a Bíblia nos revela que um terço dessa terra vai ser queimado pelo fogo, outro terço vai cair uma estrela e vai destruir. 2/3 dessa terra vai ser destruído, só vai sobrar 1/3, e mesmo esse terço que sobrar vai ser passado pelo fogo, como passa quando apura o ouro e a prata, né? Como purifica o ouro e a prata. Então, nós precisamos da salvação. A gente vimos ali que Cristo não vai deixar a sua igreja aqui, a igreja vai ser arrebatada, arrancada dessa terra. E por meio de quê? Por meio da salvação em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Então precisamos conhecer também a salvação. A salvação nos é revelada, né, por meio do Evangelho, que é a boa nova da salvação, a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, né? Cristo Jesus veio, ele cumpriu tudo o que ele veio cumprir nessa terra, porque ele é Deus Criador ao lado do Pai. Então veja bem, aqui nesse nosso texto, esse nosso texto é um texto muito importante, toda a Bíblia é importante, nós precisamos conhecer toda a Bíblia, porque sem conhecimento nós não vamos estar aliançados verdadeiramente com Deus, porque nós não temos conhecimento suficiente para cumprir nossa aliança com Deus. Mas esse texto aqui é um texto primordial para compreender a salvação de Cristo na nossa vida. Porque esse texto aqui é bem claro, ele revela que Cristo é Criador ao lado do Pai. Cristo é Deus Criador ao lado do Pai. Ele já existia antes da lei, ele já existia antes dele vir se fazer carne. Então, ele é o Verbo, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, nada que se fez sem ele. Então, ele veio e se fez carne, se fez um de nós, se fez homem, e recebeu dele o nosso castigo, ele pagou o preço no nosso lugar. Ele subiu naquela cruz, porque ele podia descer naquela cruz a hora que ele quisesse, porque ele é Deus. Mas ele veio
para vencer como homem, que ele não poderia vencer como Deus. Por isso ele teve que fazer esse carne, fazer homem. Porque quem pecou e foi condenado foi o homem. A condenação é no homem, não é em Deus. Deus não errou. Deus não praticou nenhum erro, um dolo. Deus ele é santo, ele é perfeito. Deus, ele não existe nenhuma perfeição em Deus, não existe pecado em Deus. Quem pecou foi o homem, a palavra de Deus é bem clara, porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem, quando ele já nasce no pecado de Adão. Né? Ele já nasce contaminado pelo pecado. Então, Cristo veio e se fez homem. Agora, através do novo homem, nós sejamos resgatados da condenação do pecado. Então, veja bem, muitos pregadores pregam aí, né, que nós temos duas escolhas, né? Não, nós não temos duas escolhas, nós só temos uma escolha, que é Cristo. Cristo é a nossa salvação. Quem não escolhe Cristo permanece na escolha antiga do homem, do velho homem, que é o pecado. O velho homem, por meio de Adão, escolheu o pecado, escolheu pecar, escolheu transgredir na presença de Deus. E recebeu a condenação, foi condenado à morte. Então, a condenação ela está sobre a vida do homem que não aceita Cristo como seu único Salvador. Então, a salvação só é para quem está em Cristo. Quem escolhe a Cristo, escolhe ser salvo, escolhe em Cristo. E isso, como arrependendo do pecado, né? Porque Cristo, ele pagou o preço por nós. Ele recebeu nele o castigo que era para nós. Ele recebeu nele. Então, ele nos resgatou nele, a todos que crê, é resgatado nele. Ele ressuscitou, porque ele é o Senhor da vida, a morte não podia reter ele. Ele subiu ao céu, foi recebido à direita do Pai, recebeu todo o poder nos céus à direita do Pai. Ele é Deus Criador ao lado do Pai e um de nós ao lado do Pai. Nosso amado irmão mais velho, que cuida da casa do Pai, cuida de nós, o primogênito do Pai. E porque já vimos aqui nessa leitura nossa que todos que crerem em Jesus Cristo recebem o poder de ser feito filhos de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós todos recebemos o poder de ser feito filhos de Deus. Isso é arrependendo-se do pecado, morrendo com Cristo para o pecado, estando com Cristo para a vida. Esse é o processo do novo nascimento. Não existe outra forma de ser salvo, a não ser passar por esse processo do novo nascimento que Cristo Jesus, pela sua obra redentora, nos proporcionou. Porque através do seu santo sacrifício, né, sua obra redentora, do seu santo sangue, nós somos limpos, lavados e purificados e recebemos seu Espírito, que nos vivifica. Nós somos vivificados novamente em Cristo Jesus. Nós passamos pelo novo nascimento. Por que o novo nascimento? Porque um dia já foi nascido. Esse nascimento não é carnal, é espiritual. Lá quando o homem foi criado à imagem ali, semelhança de Deus. Deus fez ali do barro um boneco, né? Depois soprou o espírito de vida, soprou a partícula de vida, né? Ali, que é o Espírito de Cristo, porque nós somos criados nele. Colossenses capítulo 1, verso 16 é bem claro, nós somos criados nele, por ele e para ele, todas as coisas, seja aí principado, potestade, todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. E no verso 19 de Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, é bem claro. Foi do agrado do Pai que todas as coisas congregassem nele, Cristo. Então veja bem, desde a criação a gente já fomos criados nele, nós somos dele. Nós recebemos o Espírito de Cristo. Por isso, desde quando foi criado, nós já fomos criados como filhos de Deus. Agora, qual é o Filho de Deus? A Bíblia é bem clara, Deus é Espírito. Então, o Filho de Deus também é espiritual, é Espírito. E nós recebemos o fogo da vida, recebendo o Espírito, foi soprado o Espírito na nossa vida, ali quando o homem foi criado, foi dado o Espírito, foi o Espírito de Cristo que foi criado nele. Então o Filho de Deus é o Espírito, a Bíblia é bem clara, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23,
nós estamos espírito, alma e corpo, em vários lugares, são feitas, refere-se a nós como espírito, alma e corpo. E Deus também em vários lugares, não vou repetir aqui, que senão fica um vídeo muito longo, mas Deus também ele tem uma alma, ele é espírito, Deus é espírito, e ele tem uma alma. E nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós somos criados também, o corpo que Deus fez que é do barro, né? Essa forma física humana que nós temos foi ali feito do barro, e nós recebemos o Espírito de Deus. Deus soprou seu Espírito no homem. Então toda criança, quando é gerada, ela já é gerada recebendo também o Espírito nela. Ela já nasce espírito, alma e corpo. Então, esse Espírito que foi dado lá, o sopro de Deus, foi que morreu. Morreu lá com Adão, quando Adão pecou, e todos que nascem, já nascem com esse Espírito morto pelo pecado nele. Por isso precisa do novo nascimento, precisa ser vivificado. Alguma tradução bíblica traz que nós somos recriados. Pedro diz que nós nascemos de novo. Jesus Cristo diz também que não é necessário passar pelo processo do novo nascimento. João 3, ali o encontro de Jesus Cristo com Nicodemo, é necessário passar pelo processo do novo nascimento da água e do Espírito. Então veja bem, o que nasce de novo é o Espírito. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, que nascemos de novo, não vê mudança no nosso corpo físico. No nosso corpo físico não há mudança. A nossa mudança é interior. O que estava morto dentro de nós, ele ganha vida novamente. Porque o Espírito morreu por causa do pecado, mas ele não foi destruído. Ele permaneceu inerte, né? A morte é a separação de Deus. O Espírito do homem, quando o homem pecou, separou-se de Deus, porque Deus é santo. Então houve essa ruptura, essa separação do filho com o pai. O Espírito, porque Deus é o Pai dos Espíritos, está lá em Hebreus, é bem claro, Deus é o Pai dos Espíritos. Então o espírito do homem, ao pecar, apartou-se do Pai. Então ele ficou inerte, ele não tinha mais vida, porque Deus é vida. E apartando-se de Deus, apartou-se da vida. Então ele ficou inerte, não pôde mais fazer nada pela alma, nem pelo corpo. O homem, depois do pecado, passou a ser um homem natural. Claro que esse homem natural é dotado do amor natural, do afeto natural, aí que ao longo aí da história, até Cristo Jesus sobreviveu com esse afeto natural, esse amor natural. Mas quando Jesus veio e paga o preço por nós, todos que recebem Jesus Cristo têm um Espírito vivificado, e o amor de Deus é derramado em nosso coração, então o Espírito Santo nos foi dado. Então nós temos o Espírito Santo. Então, a partir de Cristo, esse mundo foi mudado, só não vê quem não crê. Claro que agora, por causa do pecado, nós estamos vivendo mais do que nunca um mundo aí de pecaminoso, um mundo de violência, de tantas coisas, por causa do afastamento do ser humano com Deus. Mas se olhar na história a forma de vida que eram antes de Cristo e depois de Cristo, depois do cristianismo ser pregado no mundo todo, houve uma mudança muito acentuada em amor na vida da humanidade. Então nós que estamos em Cristo, nós passamos por esse processo do novo nascimento, e agora somos filhos de Deus, nova criatura. Isso é interior, é espiritual. O que nasceu de novo é o nosso espírito. Foi vivificado em Cristo Jesus, e agora é vivo o Espírito. O Espírito ele tem supremacia sobre a alma e sobre o corpo. Então nós somos agora pessoas espirituais, por isso que compreendemos as coisas espirituais, que está ali em 1 Coríntios, a qual a palavra de Deus é bem clara. Quem é carnal não compreende as coisas do Espírito, mas quem é espiritual, todas as coisas descine, todas as coisas espirituais. Então nós os salvos, nós passamos por esse processo do novo nascimento.
Não há outra forma de salvação a não ser passar pelo processo do novo nascimento. Então, quando esse vídeo aqui é para completar aí o vídeo anterior, que nós falamos aí de que a coisa muito pior vai acontecer, né? Eu não vou repetir tudo aqui, mas pelas profecias bíblicas, vai ser um tempo terrível. Jesus disse que é um tempo que nunca houve, nunca haverá um tempo tão difícil, tão duro como vai ser o tempo da ira, o tempo da grande tribulação, o tempo da ira de Deus sendo derramado sobre o mundo ímpio. Mas nós, a igreja, não vamos estar aqui mais. Vamos ser arrebatados. Quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá e assiste, você vai compreender que nós ali tem toda a explicação por que a igreja não vai estar aqui, não vai estar mais aqui. Mas para isso nós temos que ser salvos, para ser arrebatado e levado para o céu, ou quem morrer antes do arrebatamento, mas morre em Cristo, é ressuscitado no corpo glorificado também. E nós, se tiver vivo, termos nosso corpo transformado, e juntamente com isso que vamos levados junto ao encontro do Senhor nos ares, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, é bem claro. Então, amados, a salvação ela passa por esse processo do novo nascimento. Não tem como ser salvo sem passar por esse processo do novo nascimento. Agora, uma coisa nós temos que compreender as alianças. Porque existe aí várias alianças. Deus fez uma aliança com Noé, mas qual a aliança com Noé? Que ele não mandaria mais dilúvio sobre a terra. E aí fez aliança com Abraão. A aliança com Abraão é aliança cumprida, porque que de Abraão sairia uma grande nação. Isso cumpriu-se em Israel, né, a nação de Israel. E todas as famílias da terra seria bendita no seu descendente, que é Cristo, né? Isso aconteceu por meio de Jesus Cristo. Então, todas as famílias da terra são benditas em Cristo, porque Ele é que nos salva. Nós temos essa bênção de Deus, uma dádiva de Deus incomparável, que é a salvação em Cristo Jesus. E então, essa aliança se cumpriu. E o que há muita confusão entre a aliança firmada por meio de Moisés, que a aliança firmada por meio de Moisés é terrena, a promessa da aliança firmada por meio de Moisés é o Canaã, é uma terra física, um torrão de terra que é nesse mundo, e isso se cumpriu através da formação do Estado de Israel e da terra prometida que foi entregue a Israel, né? É claro que Israel não conseguiu tomar posse de toda a terra que deu Deus para ele, mas foi falha de Israel que não demorou muito a seguir também o caminho da idolatria e se afastou também de Deus por muitas vezes, foram dominados, foram levados cativos aí por povos, porque apartaram-se de Deus, não cumpriram a aliança com Deus. Porque a aliança de Moisés tem uma escritura, que é a lei, não é o Antigo Testamento todo. Muita gente prega aí, olha para o Antigo Testamento como se fosse a antiga aliança. Não é o Antigo Testamento todo. A aliança de Moisés, ela está em 3 livros só da Bíblia. Está lá em Êxodo, está em Êxodo e Levítico e Números. Deuteronômio só é um resumo desses 3 livros. Então a lei, ela está ali, acha-se nesses 3 livros: Êxodo, Levítico e Números. E Deuteronômio é o resumo dos 3 livros de Êxodo, Levítico e Números. Então veja bem, quando falamos na lei, estamos falando da lei de Moisés. Claro que em Gênesis fala da aliança firmada com Abraão, mas a aliança firmada com Abraão, ela não foi invalidada pela aliança firmada com Moisés, mas a aliança de Moisés está somente nesses 3 livros. E quando trata-se dos livros históricos, está tratando da forma de vida de Israel, do que Deus abençoou Israel durante a caminhada dele e da transgressão de Israel. E as profecias são coisas que vão se cumprir, algumas já se cumpriram e outras vão cumprir. Profecia dada no meio dos profetas. Né? E tem também Salmos, né?
que Salmo é uma exaltação a Deus, né, que nos ensina a exaltar a Deus, a louvar a Deus. Então tudo isso nós temos de conhecer. Nós temos de conhecer o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós não podemos buscar ter conhecimento só de um e não conhecer o outro, porque senão nós vamos incorrer em risco de estar transgredindo a aliança que nós temos com Cristo Jesus. Então veja bem, a aliança com Moisés, a promessa é terrena. A aliança com Cristo, a nova e eterna aliança com Cristo, a promessa é a salvação para a eternidade com Deus. Essa é a promessa. Jesus Cristo, ele vai vir e vai nos levar para estar para sempre com ele. Então essa é a promessa da nova e eterna aliança. E na nova e eterna aliança nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que nos ajuda e nos ensina, nos vivifica e nos ajuda em tudo. Se não receber o Espírito Santo, ainda não está aliançado com Cristo. Porque todos que são aliançados com Cristo recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vivifica o nosso espírito, que nós voltamos a ser filhos de Deus. Todos que receberam a Cristo, recebeu o seu Espírito, recebeu o poder de ser filho de Deus, que recebeu o poder de Deus. O Espírito de Deus é na vida. Então veja bem, quando nós falamos de aliança, nós temos que compreender. A aliança firmada com Moisés é exclusivamente para Israel. Existe aí a teologia da substituição, que prega que a igreja substitui Israel, que não é verdade. Igreja é igreja, Israel é Israel. É tanto que Israel hoje é realidade. O surgimento de Israel aí, que surgiu aí em 1948, né, como nação de novo, está dentro das profecias bíblicas, é cumprimento bíblico, e vai chegar o tempo que Deus vai arrancar essa igreja da terra, vai levar para as bodas do Cordeiro, para estar sempre com ele. Então ele vai voltar a tratar novamente com Israel, que a gente vai ver aqui mais para frente. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 29:1: essas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Herob. Então veja bem, é uma aliança feita com quem? Com os filhos de Israel, uma aliança para Israel, não é uma aliança para todas as nações, não é uma aliança para os gentios, é uma aliança para os filhos de Israel. Isso os filhos de Israel, é os filhos de Jacó, é a descendência de Jacó, porque Jacó é descendente de Abraão, filho de Isaac, neto de Abraão. Então é a descendência de Abraão, que a qual Deus firmou aliança por meio de Moisés. É unicamente, exclusivamente a Israel. Não estende às outras nações essa aliança. E veja bem, Êxodo 12:43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Toda a congregação de Israel, toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado, todo homem então chegará a celebrar e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrina entre vós. Então veja bem, só pode participar da aliança firmada por meio de Moisés, que aqui é a escritura da aliança, o natural de Israel, ou o escravo comprado por dinheiro por Israel, né? Que aí pertence a Israel. Ou o peregrino, né? A pessoa que está dentro de Israel, peregrina, habitando em Israel com o povo de Israel, que se converte, aceita se circuncidar e se converte. Então é uma aliança feita exclusivamente com a nação de Israel, para quem está dentro da nação de Israel que se converte.
e para quem é comprado com dinheiro, escravo que é comprado com dinheiro, né? Então veja bem, Levítico 18, 26. Porém vos guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Então veja bem, a lei, a nova aliança, para o natural e para os que peregrinam, os habita ali, peregrino estrangeiro que mora dentro de Israel. Porque Deus protege o estrangeiro, por quê? Porque o Israel também já foi estrangeiro no Egito, né? Já foi estrangeiro no meio em outra nação. Êxodo 31, 16. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou e restaurou-se. Então veja bem, aqui a ordenança de guardar o sábado é para quem? É para os filhos de Israel. Deus não deu esse mandamento ao mundo todo. Até porque a igreja ela é peregrina nesse mundo, ela não tem como cumprir. E a gente vai falar disso aqui mais um pouquinho. Então veja bem, Êxodo 31, 16. Esse é o que a gente acabou de ver, né? Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Com que aliança? Com Moisés e com Israel. Porque Moisés, primeiramente, Deus fez aliança com Moisés, lá no monte. Moisés subiu, recebeu a escritura da aliança, né? E depois, através do que Moisés recebeu de Deus, firmou-se com o povo de Israel. Não é com o mundo. Deus não chamou o mundo, não chamou outras nações, outros povos, para se aliançar com ele. Deus chamou exclusivamente o povo de Israel, os filhos, descendência de Abraão, né? Os filhos de Jacó, que é as 12 tribos de Israel. Foi com esses que foi firmada a antiga aliança. Então não há, a antiga aliança, a aliança de Israel, não é estendida às outras nações, aos outros povos. Não é estendida a nós. E em Gálatas é bem claro, a aliança firmada, depois de firmada, ela não pode ser mudada, modificada. Então a aliança aqui feita com Israel, ela não pode ser mudada, não pode ser modificada. Ela foi feita exclusivamente com Israel. Por isso foi necessária uma nova aliança. Na aliança de Israel não tem brecha para fazer gentios também, outras nações, outros povos, a não ser o povo de Israel, a não ser quem está ali peregrinando dentro de Israel, para que nós fôssemos aliançados na aliança de Moisés, todos nós teríamos de morar em Israel e ser peregrino lá dentro de Israel. Ou então sermos comprados por dinheiro por Israel. Senão não teria forma. Era a única forma de participar da aliança feita por meio de Moisés. Então por isso foi necessária a nova e eterna aliança. Essa aliança antiga, Hebreus é bem claro, envelheceu, né? Para nós envelheceu. Então foi necessária uma nova aliança, a nova e eterna aliança firmada com Cristo Jesus. E na nova aliança, a promessa não é a terra prometida. A promessa não é terrena, a promessa é celestial. A promessa da nova e eterna aliança é os céus, é o reino dos céus. Ali, Jesus, quando estava diante de Pilato ali, que Pilato perguntou se era rei, ele disse que se o reino dele fosse desse mundo, os deles viria socorrê-lo, né? Porque o reino de Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então Jesus não tinha nenhum reino para nos introduzir nele, aqui nessa terra. O único reino que Jesus tinha para nos introduzir nele é o reino do céu. Então nós, igreja, aliançada com Cristo, nós somos introduzidos no reino do céu, e não em Israel. Nós somos introduzidos no reino dos céus. Nós não somos aliançados através de Moisés, nós somos aliançados na nova e eterna aliança firmada conosco por meio de Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos aliançados, né, todos que crê. Isso é muito importante, todos os que crê. A nossa leitura aqui inicial, João capítulo 1, né?
todos que crê receberam o poder de ser filhos de Deus. Os que crê, se não crê, já está condenado, porque já permanece na condenação. Para ser salvo, precisa estar na nova e eterna aliança. E o Evangelho de Mateus 28, 18 a 20, Jesus disse: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então veja bem, Jesus, ele mandou, ele nos deu uma ordenança para fazer discípulos, para ele ensinar o que ele ensinou, que eles são o Evangelho. Ele nos deu o Evangelho, então é o Evangelho, e em Marcos é bem claro, 16, 15 e 16. E disse-lhe: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o que foi nos dado foi o Evangelho. Jesus não deu a lei. Em momento nenhum, Jesus nos deu a lei. Porque se tivesse nos dado a lei, ele tinha de ter dado um instrumento também para cumprir a lei, porque a lei é um instrumento punitivo, um instrumento a qual julga a pessoa, e se há condenação, então há também a execução. A igreja não tem esse poder de condenar e nem de executar ninguém. A igreja não é condenativa. A obra da igreja, a obra do Evangelho de Jesus Cristo é perdoar, perdoar e perdoar sempre. E o Evangelho é o Evangelho que restaura, que liberta, que cura, que sara, que vivifica a pessoa em Cristo Jesus, que a pessoa recebe vida novamente em Cristo Jesus, a qual passa por esse processo do novo nascimento, que é morrer com Cristo Jesus para o pecado, estar com Cristo Jesus para a vida com Deus. É o processo do novo nascimento, para que o Espírito se vivifique, seja vivificado na vida da pessoa. Então é isso que o Evangelho faz na nossa vida, e nos dá vida em Cristo para a eternidade com Deus. Porque Cristo, ele rasgou o nosso escrito de dívida, isso é para todos que crêem nele. Então veja bem, eu preocupo muito quando eu vejo um pregador, ou um irmão ou irmã, ir para Deuteronômio 28 e arrastar a lei para a vida dele. Porque ali ele está se comprometendo pela antiga aliança, a aliança de Moisés, a cumprir tudo o que está escrito na lei. E também no Deuteronômio 28 é bem claro: quem não cumprir o que gasta a lei para a vida dele e não cumprir, também há uma maldição, vem uma maldição, maldito és nisso, naquilo. Há uma série de maldição para quem não cumpre a lei. Por isso, em Gálatas, né, capítulo 3 ali, Paulo é bem claro: os que são da lei estão debaixo de maldição, porque não cumpre a lei, não tem como cumprir. A igreja é peregrina, não tem como cumprir a lei. Como é que você vai cumprir a lei nesse mundo que nós vivemos? A lei primeiro você teria de morar em Israel, você não mora em Israel. Segundo, ou então você teria que ser comprado por um israelita, um judeu, teria que ser comprado por dinheiro, ser escravo lá. Você não é escravo lá. Você não é natural de Israel. Então você não faz parte da aliança, que a lei é a escritura. Então as promessas da lei não é para a igreja, não é para vocês. As nossas promessas são promessas que estão no Evangelho. Claro que Deus é abençoador, ele abençoa. Jesus Cristo disse: buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Capítulo 15 de João, Jesus é bem claro: se estivermos nele, tudo que pedimos ao Pai nos será acrescentado. Então não precisa a pessoa ir para o capítulo 28 de Deuteronômio e arrastar a lei para a vida dele e se comprometer diante de Deus com algo que ele não consegue cumprir e está debaixo de maldição. Mas pastor, eu posso cumprir a lei? Pode não. Como é que você vai cumprir a lei vivendo peregrino nesse mundo? Porque a igreja é peregrina, a igreja ela cede a lei muito, mas não cumpre a lei. Você vai cumprir a lei do sábado? Como é que vai? Não, mas eu posso ficar o sábado sem trabalhar.
Mas alguém está trabalhando para você, e a lei é bem clara. Não trabalha ninguém para você, não trabalha nem o seu escravo, nem o seu animal, nem você, nem ninguém, nem seus filhos, nada na sua casa vai trabalhar. Se você quer guardar a lei dentro da sua casa ali, ninguém vai trabalhar e também nada fora vai trabalhar para você. E se você trabalha numa empresa, você não vai no sábado, mas tem alguém que invade seu lugar, quer dizer, você não pode estar debaixo de maldição, mas o outro pode estar. Onde está seu amor de igreja, seu amor de cristão, o amor de Deus na sua vida? Aí, se você tem energia na sua casa, você tem água, alguém está trabalhando para que isso chegue na sua vida. Se você precisar de um remédio, uma coisa, alguém está trabalhando para que chegue na sua vida. Aí tem as pessoas aí que tem emissora de televisão e no sábado está no ar. Que alguém está trabalhando para que essas emissoras estejam funcionando, estejam no ar. Então, não tem como você dizer que cumpre a lei sendo peregrino nessa nação, sendo peregrino nesse mundo. E aí vem a questão da comida. Você compra carne no supermercado, essa carne que vem do supermercado, os animais não é morto segundo a lei. Porque pela lei ele tem que ser sangrado, tem toda uma técnica para morrer lá não, no frigorífico, na paulada na cabeça, cai lá, a marretada na cabeça, cai morto e é escortejado, não verte o sangue todo. Então não, é muito diferente da lei. Se você come essa carne vem do supermercado, você já não está cumprindo a lei, está respeitando a lei. E ali eles põem carne de porco com carne de gado, carne de ali de frango, tudo junto, está tudo contaminado para quem está na lei. Mas pastor, Jesus disse que o que faz mal não é o que entra, mas é o que sai. Quer dizer, isso é para quem está no evangelho. Porque quem está lá na lei está se comprometendo com Deus de cumprir toda a lei. E essas coisas que eu estou dizendo aqui estão na lei. E não é só isso não, a lei é muita coisa que nós como peregrino, nós não conseguimos cumprir, mas excedemos. E aí nós vemos João capítulo 8 ali, mas já discutimos João capítulo 8, onde uma mulher foi pega em flagrante adultério. Veja bem, aquela mulher estava cometendo adultério. Pela lei, ela tinha de ser morta, ela tinha de morrer, ela tinha de ser apedrejada pela lei de Moisés. Não é que ela podia, ela tinha de ser apedrejada. Mas pela graça do Evangelho, Jesus Cristo, ele deu um livramento para aquela mulher, livrou a mulher de ser apedrejada e perdoa ela, e não pequei mais. Então aí, essa é a forma de que nós excedemos a lei. A gente vê lá em Mateus capítulo 5 ali, em verso 20, né, que se não excedermos os escribas e os fariseus, de modo algum entraremos no reino do céu. Quem eram os escribas e os fariseus? É quem aplicava a lei. Eles eram a lei, porque eles aqui tinham a lei, conhecia e aplicava. Então nós temos de exceder a lei, e muito, para entrarmos no reino dos céus. Isso nós excedemos vivendo o evangelho, que é a escritura da nova e eterna aliança que nós firmamos com Cristo. Nós não firmamos uma aliança com Moisés, nós firmamos a aliança com Cristo. Então veja bem, nós temos que compreender que nós, através do evangelho, nós vivemos o tempo da graça, nós vivemos o tempo dos gentios, o tempo da graça. Que várias vezes foram profetizados por meio do profeta Isaías, que profetizou que viria esse tempo, a qual Deus ele estenderia as mãos para salvar também, fazer um povo para ele através dos gentios. E veja bem, em Atos dos Apóstolos, ali quando se reúnem todos os discípulos ali, que é o primeiro concílio da igreja, né? No verso 13 em diante diz: e havendo-se eles calado, isso é, quando Paulo e Saulo terminou de explanar, né, de trazer para ele a notícia dos gentios, a conversão dos gentios, tomou Tiago a palavra dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. Ele está referindo lá no capítulo 10, né, de Atos dos Apóstolos, quando Pedro foi levado lá à casa do centurião Cornélio, né?
e aonde todos ali receberam o Espírito Santo, né? E verso 15, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas as coisas. Então veja bem, o que é que a palavra de Deus está referindo aqui por meio de Tiago, né? Deus, ele deixa Israel, né, e vem a buscar também os gentios, que esse é o tempo dos gentios, o tempo da graça que nós vivemos. Então, quando completar esse tempo dos gentios, ele vai voltar para reerguer o tabernáculo de Davi que está caído. Isso a gente está vendo que está começando a acontecer, porque Israel já volta a surgir, o tabernáculo de Davi já volta a ser reerguido, né? E então nós estamos vivendo o tempo do fim, chegando o tempo já do arrebatamento da igreja ser levada, né? Então todos, né, os que invocam ao Senhor, né, os que invocam os que crêem, todos os gentios que invocam ao Senhor é salvo nesse tempo da graça, né? Então nós precisamos compreender, porque a promessa para nós é vida eterna. Veja o que Jesus Cristo diz em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, aqui nós temos esse verso, é um verso aí, um jargão aí no mundo cristão, mas que não é observado. Porque aqui está dizendo, né? Deus amou. Quando está dizendo Deus amou, está no passado. Isso já aconteceu. Através de Jesus Cristo, Deus amou o mundo. De tal forma que deu seu Filho unigênito, né? Então isso é passado, isso aconteceu. Agora é a vez de nós amarmos a Cristo para ser salvo. Tendo essa aliança com Cristo que é a nova e eterna aliança. Nós precisamos conhecer a aliança antiga, precisamos conhecer todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, para que nós compreendamos que a nossa aliança é com Cristo, é a nova e eterna aliança. A nossa escritura é o Evangelho. Então veja bem, para todos que nele crê. Então nós nunca podemos esquecer que entre o amor de Deus e a nossa salvação tem um crer. É preciso crer, se não crer, não vai salvo. Tem esse crer aí entre o amor de Deus e a nossa salvação, é preciso crer. Deus já amou, isso é fato, em Cristo Jesus é fato. Ele sendo Deus Criador ao lado do Pai, ele veio, se fez carne, se fez um de nós, recebeu nele o nosso castigo que era por nós, isso é por todos que crê nele, e ressuscitou, voltou ao céu. Ele é o nosso Salvador, ele nos deu o seu Santo Espírito, nos ficou novamente, nos passou por esse processo de novo nascimento. Todos que crêem nele, isso é todos que arrependeram do pecado, morreram com Cristo para o pecado, ressuscitaram com Cristo para a vida com Deus, passou por esse processo de novo nascimento. Então esses são os que crêem. Então é para os que crêem, né? Veja bem agora o verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja bem, Jesus não nos deu a lei, porque a lei é condenativa. Ele nos deu um evangelho que salva. Todas as vezes que arrependemos, olharmos para Jesus, confessamos perdoado e salvo. Mas não devemos esquecer de uma coisa, a diferença do santo para com o ímpio. O santo é aquele que só peca depois que ele morre com Cristo para o pecado, com Cristo Jesus para a vida. Ele só peca se ele não souber que é pecado, se ele cometer alguma coisa sem perceber que é pecado. Aí sim que ele percebe que é pecado, ele arrepende e é perdoado. O ímpio não, peca sabendo que é pecado. Então isso tem que estar bem claro entre os que crê, que são santos que crê, e os que diz que crê, mas não obedece e continua no pecado. Esses são ímpios. Então veja bem, porque Jesus não vem para condenar, ele não vem para condenar, né? Mas para que não vem para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele veio para a salvação. Cristo veio para a salvação e só não vai salvo quem não crê nele. Todos que crêem serão salvos. E o crer é arrepender do pecado, morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida. Esse é o crer. Então é preciso crer, né?
E o verso 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, que eu já preguei antes aqui, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja bem, a condenação é porque as pessoas, né, amaram mais as trevas do que a luz, que Cristo é a luz é o mundo, Ele está aqui à nossa disposição, a sua obra redentora está aqui à nossa disposição, a sua obra redentora foi transportada até nosso tempo de hoje. Todas as vezes que cremos nele, nós somos perdoados, limpos, purificados, santificados, vivificados, passando por esse processo do novo nascimento, morrendo com Cristo para o pecado, estando com Cristo Jesus para a vida com Deus. Não existe outra forma de ser salvo a não ser passar por esse processo do novo nascimento em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço para nós, Ele recebeu nele o nosso castigo. A nossa mudança agora é interior, e quando nós mudamos interiormente, reflete na nossa vida exterior. Então, quando nós mudamos, vivificamos interior, nosso espírito é vivificado, nós somos transformados, mudados em Cristo Jesus, nossos atos também passam a ser diferentes. Nós já não tem mais o ato pecaminoso na nossa vida. A gente não pratica mais as obras da carne, as obras do pecado. Nós não somos mais carnal, vivendo nas obras da carne. Nós passamos agora a ser espiritual, vivemos a obra do Espírito, porque nós temos o Espírito de Cristo na nossa vida. Nós somos esse vaso de barro, né, com tesouro incalculável, imensurável, um tesouro grandioso, a maior de todo o tesouro, a maior de toda a riqueza, habitando a nossa vida dentro de nós e nos ajudando em tudo. Porque nós somos comprados por preço em Cristo Jesus, nós não misturamos mais com o pecado. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, né, ali, nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso corpo não pertence mais a nós, pertence agora a Cristo, somos tempo morada do Espírito Santo de Deus, e é Ele agora que vive em nós. E então Paulo, quando diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim, é o Espírito de Cristo que habita na vida de Paulo. Assim temos que ser nós também, não mais nós, mas Cristo vive em nós. Essa é a forma da salvação, não há outra. Se você quer ser salvo, se você quer, mesmo que Cristo não vier nessa nossa geração, eu creio muito que Cristo está vindo nessa nossa geração, mas mesmo que Cristo não vier nessa nossa geração, porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas quem morrer em Cristo ressuscitar no corpo glorificado para a eternidade com Deus. E nós, se estiver vivos, teremos nosso corpo transformado também, juntamente com os que ressuscitaram, vão ser levados aos ares do encontro do Senhor, para as bodas do Cordeiro do Senhor nos céus. A gente vimos aí no vídeo passado que isso vai acontecer. Os céus e a terra passam, e a palavra de Jesus Cristo não há de passar. Então pensa nisso. Nós precisamos ser espirituais, porque nós somos vivificados no Espírito de Cristo. Agora não somos mais seres carnais, nós somos agora pessoas espirituais, pessoas em Cristo Jesus. O nosso velho homem morreu com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Cristo para a vida com Deus. Somos vivificados agora em Cristo Jesus, e o velho homem não faz parte mais da vida, na nossa vida, da vida de quem crê em Jesus Cristo. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.